da terceira série, sejam muito bem-vindos à nossa aula de História. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade, na verdade nós vamos dar início ao conteúdo envolvendo a questão do populismo, né? Nós vamos ver quais são as origens do populismo, principalmente na América Latina. Nós vamos ver, por exemplo, como que se desenvolveram, na verdade, a questão do populismo em países como a Argentina e o Brasil, que vão ser destaques principais. Nós vamos ver como que o populismo ele teve características semelhantes tanto no governo argentino quanto no governo brasileiro, né? E vamos ver quais foram os legados desses governos até os dias de hoje, ok? Eu quero pedir para vocês, antes de mais nada, antes de nós entrarmos na nossa atividade, que os alunos que estão principalmente na modalidade online e ainda não entregaram as atividades do livro, do caderno, do livro de atividades desse bimestre, eu peço que vocês agilizem esse processo de entrega para mim, tanto na disciplina de História quanto na de Geografia, para finalizar os conteúdos avaliativos e também o bimestre e dar prosseguimento ao nosso ano letivo, ok? No mais, gente, é isso. Eu espero que vocês aproveitem o vídeo e vamos então à nossa aula de História. E gente, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula de História, dando continuidade a um assunto que nós já tínhamos dado um início rápido na aula anterior, quando a gente falou sobre a desenvoltura, vamos dizer assim, do continente americano, da influência dos Estados Unidos no continente americano, né? E esse fenômeno que a gente vai estudar agora, que é o fenômeno do populismo, nós vamos estudar e ver como que os Estados Unidos também ele se interferiu nesse processo, que é a questão do populismo na América Latina. Nós vamos ver principalmente quais foram os dois pontos importantes em relação ao populismo, ao surgimento do fenômeno populista no continente sul-americano. Nós chegamos a ver, por exemplo, como que o Brasil, no governo de Getúlio Vargas, como que se deu o processo do governo de Getúlio Vargas na fase que nós conhecemos como Era Vargas, de 1930 a 1945. Porém, como nós vimos também anteriormente, o Getúlio Vargas ele volta ao poder 5 anos depois. Ele é tirado do poder, vamos dizer assim, pela uma junta militar. Tem o governo do presidente Dutra, que dura ali 5 anos, e nas eleições de 1950, o Getúlio Vargas ele acaba assumindo novamente o poder de forma democrática. Ele é eleito por voto direto presidente da República. Porém, o populismo, nós vamos dizer assim, ele vai começar no Brasil, com o governo de Getúlio Vargas, ainda lá na época do Estado Novo. Porque se a gente for ver, algumas características do populismo, elas vão se assemelhar a algumas características que foram adotadas pelos regimes totalitários do período que a gente vai conhecer como entre guerras, do período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ver que, além do Brasil, outro país da América do Sul também teve uma experiência populista na sua vida democrática, vamos dizer assim, na sua vida política, que foi o nosso vizinho, a Argentina. Nós vamos ver como que se deu esse processo da Argentina, como que foi a questão do populismo. E se vocês forem parar para pensar um pouco, tanto na Argentina quanto no Brasil, o fim do período dito assim populista, ele vai ter características parecidas, na Argentina, por exemplo, o populismo ele tem o fim nos anos 70, que nós vamos ver mais adiante, em relação ao início do regime militar na Argentina. Enquanto que no Brasil, nós vamos ter vários estilos de populismo, ele também vai ter o fim com um golpe militar de 1964, ok? Então, sem mais delongas, a gente vai dar início aqui, a gente vai observar um pouco aqui em relação ao início, o que se deu, na verdade, características gerais do populismo na América Latina, e basicamente assim, o populismo, ele era vamos dizer, a mudança do cenário que ainda perdurava na América Latina antes mesmo da independência desses países, Se vocês forem observar, tanto o Brasil quanto a Argentina, eles tinham no seu poder, vamos dizer assim, as grandes oligarquias da agricultura, da agropecuária.
né? Os grandes senhores latifundiários, os grandes senhores produtores, fazendeiros e por aí vai, né? No caso, no Brasil, na Argentina, na Colômbia, no México, os grandes senhores fazendeiros eram quem ditavam as regras no poder, na vida pública do governo, né? Aqui no Brasil nós já chegamos a ver as características de como que era esse processo, que era a questão do coronelismo, que era a questão da política do café com leite, né, que se instaurou no Brasil depois com o governo do Prudente de Moraes, lá no século ainda, na virada do século XIX para o século XX. Né, o Prudente de Moraes ele assume em 1893, e aí desde então São Paulo e Minas Gerais eles vão ditar as regras da vida pública nacional, né? Eles vão ditar quem que vai ser o presidente. Uma vez era um presidente mineiro, outra vez era um presidente paulista, e isso vai durar até, vamos dizer assim, até a década de 30, com a revolução que o Getúlio Vargas faz em 1930, né? Na Argentina nós vamos ter também a oligarquia dos senhores da pecuária, né? Os grandes senhores da agropecuária na Argentina, que eles vão dominar o poder, né? Vão dominar as grandes cúpulas dos partidos políticos ali presentes até meados de 1930, 1940, quando também a Argentina ela vai ter essa ruptura, vamos dizer assim, vai sair as oligarquias cafeeiras, né? As oligarquias produtoras, né? de gêneros agrícolas, agricultores, pecuaristas, né? Os latifundiários, e vai entrar no poder as figuras dos líderes populistas, né? Nós já falamos do líder populista, por exemplo, do Brasil, que era o Getúlio Vargas, o grande líder populista brasileiro, né? E depois tivemos outros modelos de populismo no Brasil, com os presidentes seguintes, e na Argentina o grande líder populista, né? Vamos dizer assim, o grande nome do populismo na Argentina vai ser o presidente Juan Perón, né? Que vai ser o fundador de uma corrente que dura até hoje. Se a gente for parar para observar, né, o peronismo ele dura até hoje na política argentina. Temos aí alguns presidentes que eles vão ser herdeiros, vamos dizer assim, dessa prática peronista, né, dessa característica um tanto quanto mais populista no país argentino. Né? No Brasil, nós tivemos lá alguns nomes de políticas populistas, mas nos dias de hoje também nós vamos ter alguns exemplos de lideranças populistas, mas completamente diferentes de como era o populismo nos anos 30, nos anos 50. Né? Nós temos um novo estilo de populismo hoje, que nós vamos ver um pouco mais adiante como que funcionava. Vamos ver aqui as principais características do populismo. Como que nós podemos caracterizar os populistas? Né? A primeira característica é a presença de lideranças populares e lideranças carismáticas. Né? Eram pessoas que tinham uma boa aceitação pela população. Né? E, principalmente, eram pessoas que sabiam dialogar com todas as camadas da população. Né? Eram pessoas que eram adoradas pelas classes mais baixas, né? Pelas pessoas de origem mais humilde, mas que esses líderes eles também sabiam dialogar com as grandes lideranças econômicas e políticas que haviam no seu país. Né? Isso fazia com que eles tivessem um carisma, né? Uma confiança um tanto quanto maior para executar o seu governo. Né? Uma vez que ele atendia às necessidades das camadas populares e atendia também às necessidades das grandes lideranças econômicas, né? Dos grandes senhores econômicos e senhores políticos do seu país. Okay? Nós vamos ter uma característica também dos populistas, que é a questão do nacionalismo. Nós chegamos a ver, ano passado, na segunda série, sobre as principais correntes que surgiram no século XIX, e dentre elas nós vimos o surgimento do nacionalismo. E nós chegamos a comentar um pouco, e nós vamos sempre comentar no decorrer desse bimestre desse ano, volta e meia vamos comentar alguma coisa relacionada ao nacionalismo. O que seria esse nacionalismo? O nacionalismo seria um sentimento que você tem de respeito, de admiração, um sentimento de uma demonstração de afeto pelo seu país. Né? Não é nada de errado, não tem nada de mais
você demonstrar carinho e afeto pelo seu país. O problema é quando você começa a colocar isso de uma forma exaltada, quando o seu país é o principal e os outros países não prestam, vamos dizer assim. Isso daí já vai descambar para o extremismo, né? Já vai descambar para o que a gente chamou lá na segunda série, que a gente chamou de nacionalismo exacerbado, né? Que é quando os sentimentos nacionais eles ultrapassam os limites do respeito, os limites da boa convivência com outras nacionalidades, ok? Mas voltando para cá, os nacionalistas, né, os líderes nacionalistas, a primeira coisa que eles fizeram foi a questão da preservação dos recursos existentes no seu território, né? Por exemplo, se a gente vai pegar a questão do Brasil, do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, quando ele assume a presidência da República em 1950, ele começa a fazer uma campanha de nacionalização dos recursos que existiam no Brasil. Em especial o petróleo. O petróleo até então era controlado, era exportado por empresas estrangeiras. E uma das coisas que ele faz é a nacionalização do petróleo, né? Em 1953, ele assina um decreto que cria a empresa que iria gerenciar o petróleo nacional, que todos nós conhecemos, né? Que é a Petrobras. Isso daí era uma demonstração do Getúlio Vargas de representar o interesse da nação em ter os seus recursos disponíveis para a nação. O petróleo era nosso, como ele colocava na campanha, né? O petróleo é nosso. Foi uma campanha realizada que teve muita aceitação popular de todas as camadas. Tinha gente do povão que apoiava a ideia e tinha lá pessoas intelectuais, pessoas de alta influência na sociedade. Por exemplo, Monteiro Lobato, lá, o cara que era o criador do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele foi um dos caras que defendeu muito essa questão do petróleo é nosso, né? Ou seja, a ideia de ter o petróleo sob o domínio brasileiro se tornou uma questão de interesse nacional muito elevado, que era basicamente uma questão de honra para o Brasil poder decidir o que fazer com o seu próprio petróleo. E isso acabou culminando no surgimento da Petrobras, né, aqui no Brasil. Na Argentina, outras estatais de petróleo, empresas estrangeiras, né, de petróleo, empresas que cuidavam da mineração da prata, por exemplo, ali na região do Rio da Prata, todas elas acabaram sendo nacionalizadas. O Estado passou a controlar essas empresas, numa política também parecida com o que aconteceu no Brasil, de valorização dos recursos do território nacional e na exaltação do país, né? Tipo, a Argentina é importante, o Brasil é importante, né? Basicamente isso. E o uso intenso da propaganda política. Tanto o Perón, quanto o Getúlio Vargas, quanto outros líderes populistas que existiram, eles usaram e abusaram da propaganda política, né? Por exemplo, cheguei a comentar com vocês também, em relação ao Getúlio Vargas, que ele criou um programa onde, pelo menos por uma hora, ele dialogava com a população, ele dialogava com os entrevistadores e falava algumas das atividades do governo nesse programa. Esse programa ele ficou conhecido, por exemplo, como a Hora do Presidente, né? É o programa mais antigo que existe hoje no rádio brasileiro. Hoje ele tem um outro nome, vocês já devem ter escutado pelo menos o início, né, a abertura desse programa, que é a Voz do Brasil, né? Por exemplo, lá entre 7 e 8 horas da noite, né, todas as rádios elas entram em cadeia nacional e dá um espaço para a Voz do Brasil, que vai tratar o quê? De informações relacionadas ao governo, relacionadas ao poder legislativo, ao poder judiciário e por aí vai, né? Isso daí é um exemplo da propaganda política em favor do governo populista, né? Mostrando as boas ações do governo, quais foram as medidas que ele tomou em prol da população, entre outras coisas, ok? Aqui nós vamos ver o modelo argentino, como que se deu essa questão do modelo argentino, né? Como que se deu o surgimento do peronismo na Argentina, né? Nós vamos ter aí, então, o peronismo na figura, óbvio, do Juan Domingo Perón, que era o líder argentino, o presidente argentino, que ele teve, assim como o Getúlio Vargas, ele também ficou entre dois mandatos,
né, um grande mandato, né, desde 1946 até 1955, 9 anos no poder, e depois entre 1973 e 1974, né? Ele chegou a ser eleito até para um próximo mandato, ele iria cumprir um terceiro mandato na Argentina. Porém, ele acabou vindo a falecer de um ataque cardíaco, ok? Ele chegou ao poder candidato do Partido Laborista, né, que vamos dizer que é uma vertente, sabe, o Partido dos Trabalhadores? Seria basicamente isso, né? No Brasil, vamos dizer que o exemplo, né, na época, o exemplo da época para o Partido Laborista na Argentina seria o PTB, do Getúlio Vargas, né, o Partido Trabalhista Brasileiro, né, que eram as mesmas características. Ele governou com apoio popular, em especial da classe trabalhadora, a mesma coisa que o Getúlio Vargas fez no Brasil, né, nós vamos observar depois. Quais eram os projetos políticos do modelo argentino, do modelo peronista, né? Eles primeiro defendiam a realização da reforma agrária, né? Eles queriam acabar com o poder dos latifúndios, com a existência dos muitos latifúndios que existiam na Argentina, e diversificar o investimento na indústria, né? Apostar na indústria, no desenvolvimento industrial da Argentina, né? Ele era um partido trabalhista, como eu falei para vocês, né, que tinha a questão de criar regras e benefícios e aumentar os direitos para as classes operárias. E assim como no Brasil, assim como no governo do Getúlio Vargas, ou o governo do Perón, ele conseguiu criar leis trabalhistas que aumentaram cada vez mais o apoio popular ao peronismo. Aqui no Brasil foi a mesma coisa, por exemplo, até hoje nós temos a CLT. A CLT, né, que é a consolidação das leis trabalhistas, ela foi uma ideia do Getúlio Vargas. Por exemplo, jornada de trabalho de 8 horas, férias remuneradas, fundo de garantia, licença, entre outras coisas que hoje o trabalhador de carteira assinada ele tem direito, foram idealizadas na CLT do Getúlio Vargas lá na década de 40, ok? O Perón ele fez a mesma coisa para garantir esse apoio da classe trabalhadora que estava começando a surgir devido à industrialização argentina, né? E aí a realidade do Brasil, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Getúlio Vargas criou leis trabalhistas, né? E se a gente for fazer uma comparação, tanto o getulismo, né, o trabalhismo do Getúlio, quanto o trabalhismo do Perón, né, o peronismo, eles tinham discursos voltados para a classe trabalhadora, né? Tipo, o Getúlio Vargas, 1º de maio era um dia sagrado para o Getúlio Vargas, porque tinha os desfiles, tinha as comemorações do 1º de maio. Muitas e muitas vezes, por exemplo, o Getúlio Vargas ele usava o 1º de maio para fazer desfiles em homenagem aos trabalhadores no estádio de São Januário. O estádio do Vasco da Gama era muito utilizado pelo Getúlio Vargas, né? Até porque, então, naquela época era o estádio maior do Brasil, vamos dizer assim, né? O estádio de São Januário ele foi um estádio muito utilizado pelo Getúlio Vargas para os seus discursos do dia 1º de maio. Tanto que foi no estádio de São Januário que o Getúlio Vargas anunciou a consolidação das leis trabalhistas, ok? Os trabalhadores eles eram incentivados a se filiar em sindicatos, porém, os sindicatos eram controlados pelo governo, né? Uma das ideias também, uma das características desses governantes populistas era manter sob o seu comando a classe trabalhadora, uma vez que qualquer questionamento ou oposição, sindicatos de oposição a medidas que o governo estivesse tomando eram totalmente reprimidos, né? E nós vamos ver também que essas características, elas eram, vamos dizer, meio familiares a características do regime totalitário, de regimes, por exemplo, nazista e fascista, né? Nesses dois regimes, os sindicatos eles não tinham, vamos dizer assim, autonomia para questionar. Todos eles eram controlados e gerenciados pelo governo, ok? Nós vamos ver aqui como que o peronismo ele vamos dizer, se relacionou com a Guerra Fria, né? O peronismo ele estava beirando ali praticamente ser um país não alinhado. Nós vamos ver mais adiante, quando a gente for tratar da descolonização da África e da Ásia, nós vamos ver o que se tratou isso, que o nacionalismo, o peronismo na Argentina, ele não queria ser nem
capitalista, nem tão dependente dos Estados Unidos, e nem tão socialista assim, nem tão dependente da União Soviética, né? Ele queria ser um país independente, um país não alinhado, vamos dizer assim, em relação às grandes potências que estavam disputando na Guerra Fria. O Perón ele queria fazer uma revolução social, pacífica, vamos dizer assim, né? As mudanças, as transformações para as classes trabalhadoras, elas iriam ocorrer de forma natural, né? Sem que houvesse aquelas revoluções, como aconteceu, por exemplo, a questão da Revolução Russa, né? Ele não queria que acontecesse isso na Argentina, né? Só que o Perón, a partir de 1952, né, ele foi perdendo apoio. Ele foi perdendo apoio de segmentos importantes da sociedade argentina. Por exemplo, ele perdeu o apoio do exército, depois perdeu o apoio da igreja, e depois que a indústria argentina acabou se consolidando, a burguesia industrial também começou a fazer uma oposição gigantesca ao governo do Perón, né? E o nacionalismo que ele tanto praticava, obviamente, quando você começa a nacionalizar algumas coisas, você vai criando inimigos fortes, por exemplo, as grandes corporações estrangeiras, os grandes capitais estrangeiros, e esse capital ele vai lutar no país onde ele quer investir para manter os seus interesses, né? Ou seja, ele iria investir em segmentos de oposição ao governo, porque uma vez que aquele governo caísse, ele poderia muito bem recuperar os seus interesses, né? E é o que ocorre. Em 55 ele renuncia, depois do exército declarar um golpe de Estado contra ele. Ele renuncia e acaba deixando o poder, né? Em 1973, o Perón, se você for observar, é a mesma coisa que aconteceu com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas também acabou renunciando por pressão militar, lá em 1945, só que em 1950 ele volta ao poder democraticamente, né? O Perón, a mesma coisa acontece com ele em 73, né? Ele volta ao poder, só que ele acaba falecendo em 1974, né? Como eu falei para vocês, ele tem um ataque cardíaco e acaba falecendo, né? E quem assume no lugar dele é a terceira esposa dele, né? A Isabelita Perón. Só que ela governa apenas por 3 anos, porque em 1976, né, diante de uma crise econômica gigantesca, diante de um grande momento de insatisfação popular, vamos dizer assim, ela acaba sendo deposta, ela perde o poder, os militares novamente tomam o poder, e aí se instaura a ditadura militar na Argentina, né? Vamos dizer que aí é o interrompimento da primeira fase, grande fase, vamos dizer assim, do populismo na Argentina, do peronismo na Argentina, né? Nós vamos ter uma nova fase mais adiante, lá para os anos 90, quando o Partido Laborista novamente vai eleger alguns candidatos à presidência da República com o mesmo estilo de governo do Perón, um estilo mais populista, voltado para atendimento às classes mais baixas, entre outras coisas, ok? E aí nós vamos ver um pouco, então, como que a propaganda política do varguismo, né, do getulismo e do peronismo, eles acabaram tendo algumas características, algumas semelhanças com as propagandas políticas, por exemplo, de países totalitaristas do período antes da Segunda Guerra, né? Vocês vão ver que o discurso nacionalista, tanto do Perón quanto do Vargas, eles vão ter inspiração nos discursos nacionalistas que o Mussolini e o Hitler faziam para elevar a moral da nação, das nações deles, né? A nação alemã, a nação italiana. O Getúlio Vargas, principalmente no Estado Novo, né, ele também vai investir muito na propaganda de nacionalização e de valorização da cultura brasileira, né? Por exemplo, ele vai começar a criar alguns componentes curriculares nas escolas voltados à questão da moral, da cívica, né, do civismo, de garantir que as crianças elas respeitassem, elas aprendessem a respeitar o seu país, a respeitar as bandeiras, os símbolos do seu país, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do pai, da mãe, do tio, do avô, de algum parente mais velho, que
nos tempos de escola dele tinha lá a questão da educação moral e cívica, da ordem moral e cívica, cívico-moral, alguma coisa assim, né? Isso daí é uma inspiração da época ainda do governo do Getúlio Vargas, né? Nós vamos ver que essa questão de a gente aprendia a questão do hino nacional, a gente sabia o hino da bandeira, etc, etc. Isso daí vem lá do Getúlio, né? Vai haver uma retomada depois no período militar de 64 a 85, porém o Getúlio que idealizou isso, que era nesse sentido de valorização do país. Além disso, o Getúlio Vargas e o Perón, eles também usavam da propaganda, como eu falei para vocês, para fortalecer a sua imagem. Lembra lá do Café com o Presidente, da Hora do Presidente, que o Getúlio fazia aqui no Brasil? Era basicamente para valorizar a sua imagem diante da população, né? E assim como o Getúlio, o Perón também ele usava a repressão fortíssima contra opositores ou contra qualquer um que criticasse o seu governo e as suas realizações. Getúlio Vargas ele fez a mesma coisa no período do Estado Novo. Várias pessoas foram presas, foram torturadas, mortas, né? Congresso foi fechado, etc, etc. Isso acabou prejudicando muito ele no governo dele de 1950, porque os opositores dele, né, acabavam pensando que, poxa, ele já fez isso uma vez, o que garante que ele não vai fazer isso de novo, né? E isso acabou prejudicando muito ele, tanto que ele acabou nem completando o seu mandato até 1955, que era quando ele iria entregar, né? Vocês viram nas aulas anteriores, quando a gente falou sobre o Getúlio, que ele acabou se suicidando em 1954, né? Vítima de um tiro. Ele deu um tiro no peito dele e acabou se matando, né? Mas eles tinham praticamente o estilo de propaganda política deles era bastante parecido, né? Era idêntico. E a inspiração deles também era aquela inspiração no nacionalismo exagerado, no nacionalismo exaltado do Hitler e do Mussolini, ok? E aí nós vamos ver aqui algumas das características, por exemplo, na Argentina. Como que se deu essas características na Argentina, principalmente no período de 1948 até 1955, quando a gente vai ter uma figura muito importante que vai tomar as direções e as decisões de preservação da imagem do Perón, que vai ser na figura da primeira esposa dele, né, que era a Eva Perón, né, ou Evita Perón, como ela é conhecida na Argentina, né, que eram conjuntos de ações mais voltadas, vamos dizer, para as classes mais pobres, né, para atendimento às classes mais baixas, né, como distribuição de roupas, de medicamentos, programas de assistência social voltados, né, vamos dizer assim, para atender essa demanda mais carente. E essas medidas elas foram tão eficazes que isso hoje, vamos dizer, essa medida que ela tomou lá em 1948 se tornou uma ideologia na Argentina. É quase que uma obrigação do governo argentino ele preservar e atender os direitos dos menos assistidos, né? Questão de medicamentos, questão da saúde gratuita, vamos dizer assim, entre outros, né? Enquanto que a Eva Perón ela fazia esse apoio, né, digamos que para conseguir o apoio das camadas mais pobres, vamos dizer assim, de um outro lado, já em relação à política, o Juan Perón e ela, obviamente, a Eva Perón, elas acabavam por, vamos dizer assim, fechar o cerco contra a oposição. O que eles acabavam fazendo? Eles fechavam jornais, compravam as rádios principais, as rádios privadas do governo, né, vamos dizer assim, acabando um pouco a liberdade de imprensa, né, e vamos dizer que as rádios, todos os meios de comunicação, eles eram voltados para fortalecer a propaganda política do peronismo, né? Um exemplo, um momento que trata muito dessa história, e vocês podem pesquisar, é um filme que foi realizado, se não me engano, nos anos 90, por aí, que trata esse momento, esse contexto da Argentina, né, que é o filme Evita, se eu não me engano. Quem até faz o filme, quem até canta a música é a Madonna. A Madonna é a protagonista, ela é o papel da Eva Perón, que vai contar todo esse contexto de como que a Eva Perón ela ajudou o Juan Domingo, né, o Juan Perón,
a fortalecer o peronismo e combater essa oposição, né? Vamos dizer assim, acabando com a liberdade de imprensa, entre outras coisas, né? E então, gente, basicamente esse foi o conteúdo em relação ao populismo, né? E quando a gente fala de populismo na América Latina, obviamente a gente vai entrar tanto com a Argentina quanto com o Brasil, que vão ter características praticamente que idênticas, ok? Então, no mais é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês venham a ter, vocês podem me procurar, me mandar mensagem, que eu vou estar aqui para ajudar cada um de vocês. E no mais é isso. Eu espero que todos estejam bem. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.